Então, também eu organizei no mesmo dia para que eles também não perdessem a aula, e aí a palestra eu gravando eu posso passar para eles. Então, eu vou começar apresentando a professora Karina Ávila Pereira, inicialmente já agradecendo a sua disponibilidade de estar conosco. Nós somos professora de um componente curricular chamado Construção de Recursos Acessíveis. Este é um componente que nós temos tanto nas licenciaturas, quanto no mestrado profissional em ensino de ciências, e ele se dedica a produzir recursos mediadores do ensino para alunos com deficiência. Nós já produzimos nessa disciplina livros, né, com acessibilidade. Dessa disciplina saiu a primeira patente que nós temos da universidade, que é um modelo de diagrama de Linus Pauling para cegos. E como eu atuo com alunos, né, do curso de música, dos cursos de português, línguas adicionais, física, enfim, eu sempre busco também profissionais da área. E esse semestre, os meus alunos, a sua grande maioria, são alunos do curso de línguas adicionais, e sempre quando nós trabalhamos, né, a aquisição da língua, vem as questões. Como trabalhar língua adicional com alunos surdos, considerando que as competências dos cursos de línguas estão relacionadas a ouvir, a falar, a ler e a escrever, não é? As 4 competências. Então, conversando com a professora Tati Lebedeff, que foi nossa professora, né, no início da carreira dela no Magistério Superior, uma grande parceira, ela nos indicou seu nome, e nós gostaríamos muito de agradecê-la, então. Temos a expectativa de conhecer o seu trabalho, mas também de que os alunos possam pensar a prática, né, realmente a prática com os estudantes surdos. E aí vou fazer uma rápida apresentação da professora Karina, já indicando os que ficaram interessados para acessar o currículo Lattes da professora. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas, do curso de licenciatura em Letras Libras e Literatura Surda. É graduada em Letras, Língua Inglesa e Literatura de Língua Inglesa, e é líder do grupo de pesquisas em Língua Brasileira de Sinais e Educação de Surdos da UFPEL. Eu sempre falo para os nossos alunos, prof, quanto essa área também pode ser uma área de atuação, né? O ensino de pessoas com surdez como uma segunda língua, né? E tão interessante ver que a senhora tem a mesma formação que eles estão fazendo, né? Uma professora de letras, línguas adicionais, que depois encaminhou seus estudos, né, dentro do campo da educação de surdos. Então, deixo a senhora com a palavra. Carol, fecha o teu microfone, deixa eu ver se eu consigo fechar teu microfone. Não abre mais o microfone, tá, Carol? A Carol é uma aluna nossa, né, do curso, às vezes ela fica um pouquinho atrapalhada, mas aí a gente vai ajudando ela, né, Carol, com a tecnologia. Então, passo para a senhora a palavra, professora, e mais uma vez agradeço a sua presença. Tá bem, então, eu agradeço a oportunidade, o convite da professora Amélia de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, do ensino de línguas para as pessoas surdas. Eu vou ir aqui para a minha tela. Enquanto eu estou projetando, eu acabo não conseguindo ver vocês, tá? Mas qualquer coisinha, professora Amélia, né, pode abrir o microfone. Então, eu sou a Karina, esse é o meu sinal, é o K, tá? Eu sou professora, então, como a professora Amélia já apresentou, da Universidade Federal de Pelotas. Há 15 anos eu trabalho no UFPEL e atualmente eu estou trabalhando no curso de Letras Libras, que é um curso novo, né? Tem 2 anos o nosso curso de Letras Libras. Eu estou afastada no momento, por isso que vocês estão me vendo aí com manga curta, né? Eu estou aqui num lugar de muito calor, no estado de Goiás, fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás. Não é na área do ensino de línguas, é na área das línguas de sinais do mundo árabe, né? Então, estou fazendo uma pesquisa sobre quais são as línguas de sinais que se utilizam nos países que se fala a língua árabe, né? E depois eu vou, com certeza, querer apresentar para vocês, se vocês tiverem interesse, porque é algo bem inédito. Os trabalhos todos que eu tenho acessado são em língua inglesa, então a gente tem a ideia, né, de
dar uma acessibilidade também científica desses trabalhos, né, na língua portuguesa e na Libras. Bem, vamos conversar então. Eu estou disponível se alguém quiser fazer uma pergunta, né, ao longo da apresentação. Mas eu vim falar com vocês então sobre um trabalho que eu desenvolvi, né, no meu período de doutorado. Eu fiz um doutorado em educação lá na Universidade Federal de Pelotas e eu estudei então sobre o ensino da língua estrangeira na educação de surdos, a recontextualização dos discursos pedagógicos nas práticas de professores de alunos surdos. A minha orientadora, né, super querida professora Madalena Klein, ainda trabalha lá na Universidade Federal de Pelotas, minha colega de trabalho, e foi ela que me orientou nessa caminhada. Eu vou usar bastante aqui o termo língua estrangeira, porque há 10 anos atrás, esse era um conceito mais utilizado quando a gente queria falar de outras línguas na educação de surdos. Atualmente, a gente usa muito mais o termo língua adicional, como a professora Amélia ali já colocou. Mas, então, quando eu estiver falando dessa língua estrangeira para surdos, eu estou me referindo a línguas adicionais, tá? Que esses alunos podem ter na sua escolarização. Aqui é o nosso grupo de trabalho, tá? Eu gosto de trazer a foto deles porque o nosso grupo é muito unido, muito forte. Nós temos 14 colegas, 7 professores surdos e 6 professores ouvintes, e um colega TAI, técnico administrativo, que é surdo, né? Que nos acompanha no Letras Livres. Não é uma foto nossa, na verdade, né? É um desenho. Tá a professora Tati ali, ó. Quem conhece a professora Tati, acho que consegue reconhecê-la. Bem, seguindo então, eu vou apresentar um pouco da pesquisa para vocês. Claro que pinceladas, né? Uma pesquisa de doutorado, ela é muito extensa. E no final, vou tentar trazer um pouco de atualizações desse tema e algumas sugestões de material e de atividades, tá? Para trabalhar com as pessoas surdas. Eu tive uma experiência em ensinar pessoas surdas, tanto língua portuguesa como língua inglesa. Sou formada em letras e a experiência que eu tive com a língua inglesa foi um curso de extensão de 2 anos, onde a gente trabalhou com um público adulto, pessoas maiores de 16 anos, e o foco do curso era trabalhar a escrita, leitura e escrita, né? Essas são 2 habilidades fundamentais para as pessoas surdas quando a gente está falando dessas línguas adicionais, né? Por mais que a gente pense que uma língua tem 4 habilidades, né? Leitura, escrita, a escuta e a fala, para as pessoas surdas a gente vai focar nas 2 habilidades de leitura e escrita. Então, nesse curso, não foi desenvolvido nenhum material, né, em específico. Na época eu estava no início do mestrado, então eram muitas novidades, mas ali começaram então as minhas questões, as minhas dúvidas em relação a esse ensino, como é que a gente ensinava, como é que era uma melhor abordagem, porque a gente vê claramente que muitos alunos saem da escola, mas não retêm a informação, né? Não tem aquele conhecimento. A internet, né, tem tantas coisas em língua estrangeira, mas o aluno acaba não fazendo uso de forma eficiente da língua, né? Então, essas foram questões que foram me inquietando para depois pesquisar. Mas então, a pesquisa de doutorado, eu tentei compreender como que as professoras de língua estrangeira, elas recebiam os discursos pedagógicos oficiais. E aí, o que é esse discurso pedagógico oficial? São os documentos que norteiam a nossa prática, né? Em específico, aqui eu trabalhei com o PCN, de língua estrangeira. Eu trabalhei com documentos que orientam a educação de surdos, como a Lei de Libras, o decreto e outros documentos do Ministério da Educação. Nesse período da minha tese, eu não trabalhei com a BNCC, porque a BNCC ela é posterior, de 2015, ela é de 2017. Então, eu não trabalhei, eu não analisei a BNCC nesse trabalho aqui, tá? Então, o objetivo foi esse, entender como é que o professor recebe esse discurso pedagógico, ele recontextualiza aquela informação e ele administra aquilo na sua prática pedagógica, tá? E aí, focado no ensino de língua estrangeira para surdos. Tá indo muito rápido em relação à interpretação, precisa que eu fale mais devagar?
Tranquilo, professora. Obrigada. Então, seguimos. Então, na metodologia de pesquisa, né, eu tinha várias perguntas, várias questões, mas eu segui, então, uma pesquisa qualitativa e realizei vários instrumentos de coleta de dados, né, questionários, entrevistas, análise documental, para poder dar conta desse grande universo, né, dessas grandes questões que eu tinha em mente. Eu comecei com os questionários de sondagem, porque eles são muito importantes para a gente dar uma delimitada, né, em quais escolas iriam participar. Então, eu encaminhei questionários para várias escolas, tanto escolas de surdos, que antigamente, né, nesse período a gente chamava o quê de escolas de surdos? As escolas que eram específicas, né, que tinham um foco na educação de surdos, que hoje a gente chama de escolas bilíngues para surdos. E também encaminhei para escolas inclusivas, que tinham alunos surdos ou classes específicas, ou alunos inclusos em turmas de ouvintes, né? Eu mandei para todas as escolas em que eu consegui a lista no Brasil, ou seja, das 5 regiões brasileiras, eu mandei esse questionário para todas e que tinham e-mail disponível, né? Esse foi o primeiro instrumento. Depois eu realizei entrevistas online e presenciais, né, com professores de língua estrangeira que tinham alunos surdos. Interessante pensar que nessa época, né, foi anterior à pandemia, mas a entrevista online a gente já utilizava, a gente já tinha referencial teórico das entrevistas online, porque às vezes a gente pensa que a pandemia que veio, né, eclodir com a questão do online, não, veio realmente para ficar, mas as entrevistas online já aconteciam, e foi graças a esse recurso que eu pude, então, pesquisar nas 5 regiões brasileiras, porque eu não teria condições de conversar com os professores, né, todos esses professores no nosso Brasilzão, que é imenso. E também teve análise documental dos planos de ensino, né, da disciplina de língua estrangeira. Meu referencial teórico. O meu doutorado foi na área de educação, né? Hoje eu trabalho, o pós-doutorado são na área da linguística, mas o doutorado foi na área da educação. E eu me aproximei bastante, né, do referencial teórico da sociologia da educação. Então, eu escolhi, né, trabalhar muito com o referencial do Basil Bernstein. Aqui tem uma foto, né, desse pesquisador. Ele já é falecido, foi um sociólogo britânico que trouxe muita contribuição para a sociologia da educação, para a gente pensar as nossas políticas, todo esse jogo que envolve uma política educacional e o reflexo disso na educação. E aliado, né, aos conceitos do Basil Bernstein, eu trabalhei com os conceitos dos estudos surdos, né? Aqui está a sigla Deaf Studies, mas quer dizer, então, estudos surdos, que é um ramo, né, dos estudos culturais, dos estudos pós-colonialistas, pós-estruturalistas, que percebem a surdez de uma forma diferente, né? Que percebem a surdez como a presença de algo e não como a falta de algo. Percebem a surdez como diferença cultural e linguística, ao reconhecimento da língua de sinais, seja ela Libras ou ASL, ou seja, a língua de sinais como algo que fortalece essas comunidades surdas e pensa o surdo a partir daí, e não de anormalidade, de falta, de menos, e sim de mais, né, que seria essa experiência visual. Então, né, essas duas teorias aí foram sendo a base, né, desse trabalho. Nos questionários de sondagem, eu tive resposta de 3 escolas de surdos e 4 escolas inclusivas. Aqui está misturado as particulares, estaduais, municipais. E na questão das regiões, né, a gente percebe, o que eu pude perceber também com essa pesquisa, que a região sul, ela está bem preocupada com a questão da educação dos surdos. É um estado, uma região que milita bastante em relação a isso, né? Tem muitos grupos organizados que estão preocupados com a educação dos surdos, com a educação bilíngue. Então, é a região que mais participou da pesquisa, que mais deu retorno, né, em relação ao que foi solicitado. Então, 12 da escola da região sul, depois 2 da Sudeste e 1 de cada uma das regiões, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Bem, o que a gente percebe, então?
o que esses questionários, né, mostraram? Que a língua inglesa é a língua adicional, é a língua estrangeira ofertada na maioria das escolas. Na maioria, porque no estado no norte, na região norte, era o espanhol. E em outras escolas havia a possibilidade do espanhol como uma segunda língua estrangeira, né? Uma terceira língua adicional. E isso mostra, né, a questão hegemônica do inglês, quer dizer, isso não foge de nenhuma escola. A língua inglesa, ela acaba sendo essa língua hegemônica, né, essa língua que supostamente todo mundo tem que aprender na escola, mas a pergunta é, será que a gente aprende realmente na escola? Será que a gente consegue sair da escola com uma competência comunicativa eficaz nessa língua? Não estou falando só de pessoas surdas, né? Eu consigo sair com uma competência eficaz de ler um artigo em inglês, de ler um texto em inglês, ou de me comunicar e escrever em inglês. E se eu sou ouvinte, eu consigo me comunicar de forma oral nessa língua? Então, são questões que vão para além da educação de surdos, né? Essa questão da hegemonia e a questão, né, da desvalorização também dessa língua, né, dentro do contexto escolar. A gente também tinha muito, nessas escolas, a participação dos tradutores e intérpretes de Libras, né? Que são fundamentais nessa questão da acessibilidade, né? São profissionais extremamente importantes, porque o que acontece? Muitos desses professores chegam na escola sem conhecer a língua de sinais, então é praticamente impossível que esse profissional, em pouco tempo, consiga dominar uma língua de forma fluente a ponto de poder ministrar o seu conteúdo na Libras, né? Uma coisa é eu aprender a me comunicar, me apresentar, outra coisa é eu ministrar um conteúdo na Libras, né? Então, a utilização desses tradutores ela é de fundamental importância e eles aparecem, né, nesses contextos de escola, eles aparecem como, né, mais um recurso de acessibilidade. Então, aqui é só para ilustrar, né, as regiões e os retornos das entrevistas, região sul, né, com mais entrevistas. Muitas entrevistas, então, foram feitas das mais diversas formas. Teve entrevista até pelo Facebook, né? Professores que só conseguiam me responder pelo Facebook, não conseguiam me responder por e-mail, não tinham tempo de fazer uma entrevista síncrona naquele momento, né? Que a gente pudesse se ver. Então, as entrevistas foram feitas das mais diversas formas, de forma síncrona e assíncrona. Bom, depois que a gente, né, que eu tive acesso às entrevistas, a gente conseguiu, eu digo a gente porque a gente não faz o trabalho sozinho, né? O orientador está sempre junto, né? A orientadora está sempre auxiliando. Então, nós conseguimos perceber duas categorias, né, de análise aí, que é a prática pedagógica, ou seja, o professor está falando da sua prática, dos seus anseios, das suas angústias, afinal de contas, né, como é que é o processo de ensinar, como é que está sendo a sua prática e que influência que tem esses documentos pedagógicos norteadores, né? O PCN de língua estrangeira, a lei de Libras, o decreto, outros documentos do MEC, que influência isso tem tudo na prática pedagógica desse professor. Na categoria prática pedagógica, eu pude analisar a formação do professor, né? Quem tem formação acadêmica na letras, e isso apareceu, né, na maioria, todos são formados em letras, e isso é algo importante, porque tem algumas regiões do país, tem lugares em que as pessoas precisam ministrar disciplinas em que não tem formação, por uma carência, né, de docentes. Então, nesse caso, todos os docentes, eles eram formados, né, em letras. Analisei também o tempo de trabalho com surdos, se tinha uma formação específica para trabalhar com surdos, porque atualmente, numa graduação em letras, o que nós teríamos de forma geral? Cada universidade às vezes possui um currículo diferenciado. Vou pensar na Universidade Federal de Pelotas. Nós temos a disciplina de Libras 1 como obrigatória no currículo. Nós temos disciplinas de inclusão, disciplina de educação inclusiva 1 e 2, e aquelas disciplinas que são do módulo
comum pedagógico, né? Formação pedagógica, teoria pedagógica. Então, é pouco, né? Se a gente for pensar em termos de formação de um professor para trabalhar com surdos, é pouco. Essa uma língua de sinais não dá conta de dar fluência para o professor, né? Ele dá conta de entender como funciona a língua, de entender que é diferente, é uma língua de modalidade diferente, mas não dá conta de dar fluência, né? Então, essa formação específica, ela aparece na maioria das entrevistas, né? Os professores, eles procuram, né? Eles não entram assim na escola, não me deram formação, eu não sei como fazer. Não, os professores procuram formação, cursos para saber como lidar com o seu aluno, como ensinar o seu aluno. Então, também aparece em que ambiente aprendeu a Libras, o que sente mais falta quando o assunto é a questão de ensinar línguas para os surdos. E a parte, né, que eu acredito que interesse mais vocês, a questão da metodologia de trabalho, abordagem de ensino e o uso ou não de material didático específico. E se tem algo que mudaria na prática pedagógica, né? Essa foi os blocos da categoria pedagógica. Bom, eu não vou ler toda a tabela, mas assim, em geral, os professores aprendem Libras na escola, na própria escola. É raro um professor que já chega na escola fluente ou já sabendo, talvez porque ele trabalhou em alguma outra escola, né? Então ele traz esse conhecimento anterior, mas às vezes se a pessoa não tem um familiar surdo ou não estava imerso na comunidade, ela vai aprender na própria escola, né? Na maioria dos casos aqui dessa pesquisa. O que sente falta em relação ao ensino de língua estrangeira, né? Acredito que o professor sempre sente falta de alguma coisa, né? A gente sempre está em busca de conhecimento, né, pessoal? Quando a gente termina a nossa graduação, aí a gente já pensa em alguma outra coisa, uma especialização, um mestrado, porque a gente não pode ficar parado. O conhecimento, ele muda. Essa pesquisa agora que eu estou mostrando para vocês, ela é de 10 anos atrás. Quando eu estava revisitando ela para poder contar para vocês, eu já vi que algumas coisas estão diferentes, outras nem tanto, né? Mas existe um movimento de evolução e de conhecimento, né? De mudança de conhecimento. Então, os professores sentem falta de o quê? De um PCN de língua estrangeira, ou seja, um parâmetro curricular nacional que delimitasse as diretrizes para essa educação. O que é importante trabalhar? É importante trabalhar duas habilidades. De que forma essas duas habilidades precisam ser trabalhadas? Porque o PCN atual vai dizer que eu tenho que ofertar a partir do 6º ano e não me dá mais subsídios para entender como fazer essa educação com surdos, né? Então, os professores sentem falta disso, de algo mais específico, né, das pessoas surdas. Aqui embaixo a professora Sul vai dizer a mesma coisa, né, que o professor ele sempre sente falta de alguma coisa. Aqui a professora da região, deixa eu ver, acho que é Sudeste, ela vai falar algo muito importante, porque a gente está falando de línguas. E línguas, a gente está falando sempre de quê? De poder. A gente sabe que, atualmente, quanto mais línguas a gente sabe, são relações de poder diferentes que a gente vai ter, são portas diferentes que se abrem para a gente. E por que as pessoas surdas precisam ficar só com o português e a Libras? Porque a educação bilíngue que é importante, o bilinguismo que é importante. Eu acredito que precisa ter um multilinguismo. Os surdos precisam saber não só a língua inglesa, mas também as outras línguas que eles queiram, né? A gente também tem a possibilidade de outras línguas de sinais. Por exemplo, a língua de sinais internacional, né? O sistema internacional, ele é um sistema que vai possibilitar a pessoa surda se comunicar com outros surdos de outros países, né? Porque se o surdo usa a língua brasileira de sinais e o uruguaio usa a língua uruguaia de sinais, quando eles se encontrarem vai ter bastante diferença, são línguas diferentes. Então, eu vou usar aí um sistema artificial, que é o sistema internacional, para poder me comunicar. Então, é mais uma língua que o surdo poderia estar aprendendo. E não restringir no bilinguismo engessado, português e Libras. Não, a gente precisa pensar para além, para multilinguismo, tá? E essa professora aqui menciona o quê? A falta de valorização da própria língua. Então, a gente fala na hegemonia do inglês, a gente fala que ela é importante, mas a carga horária dela lá na escola cada vez cai mais. Aqui a professora menciona que de 3 períodos passaram para 1.
que parece que o inglês ele está no fast food, que ele está lá nas pessoas ouvintes na música, ele está em algum cartaz, ele está em alguma coisa do tipo no cinema, mas é tudo muito, muito solto, não faz sentido isso para o aluno, né? E 50 minutos por semana, menos ainda. Então, aqui a professora está fazendo um pouco de denúncia em relação a isso, nessa precarização da educação, que na verdade a gente vê em muitas outras disciplinas, né? Bom, vou seguindo então. O que eu gostaria, diz a professora Neto do Sudeste, é que tivesse um método próprio para ensinar inglês para surdos. Oxe, eu também. Um método que tornasse a aprendizagem mais significativa para o aluno. Um método que tivesse, por exemplo, livros didáticos pensados só para eles, com alguns exercícios próprios para eles, que a gente soubesse que dão resultado positivo. Eu acho que o sonho de todo professor é ter um material didático, né? Aquele material bonito, cheirosinho, com joguinhos para os alunos. Eu acredito que ter isso não é uma garantia de que o ensino vá funcionar, mas eu acredito que isso é uma base, né, para o professor que está ali perdido, não sei como ensinar, o material ele pode me ajudar, pode me aproximar dessa realidade. Como é que o surdo aprende? Eu vou ficar passando lista de palavras para eles? Por exemplo, hoje a gente vai ver vocabulário de comida. Vou passar uma lista de comida, ele vai copiar e ele tem que decorar. É isso que é ensinar uma língua estrangeira? Então, o professor que não sabe, ele fica, né, pensando como que ele vai fazer. Então, é um processo diferente. Ele tem que ter um visual mais estimulado, né, mas um visual contextualizado. Eu não posso também chegar com muito material visual, com coisas muito poluídas. Então, todo esse trabalho, ele é cansativo, o professor precisa pensar, precisa planejar a atividade, precisa ver se funciona, se não funcionou, né? E o que a gente percebe? Que os professores eles acabam fazendo o seu material sozinho, é o que vai aparecer nas entrevistas. Então, eles produzem o seu próprio material, só que os professores não trocam. Por exemplo, o pessoal da região sul não está trocando material de língua inglesa, das outras regiões não estão trocando. Quer dizer, cada um fica para si, esses são os materiais que eu produzi, e ninguém divulga, ninguém publica, e isso é uma grande pena, porque a gente já deveria ter materiais, né, de ensino de língua estrangeira para surdo, de língua adicional. A gente tem vários materiais de português, muitos produzidos pelo Ministério da Educação, mas em relação à língua estrangeira, eu acredito que tá carente ainda, né, desses materiais. Então, é um campo de estudo ainda que tem bastante frente para a gente desbravar. Sobre os métodos de ensino, pessoal, como é que o que os professores escolhem para fazer, né? Então, muitos trabalham com tradução de frases, pequenos textos, leitura e interpretação, sempre com imagem, contextualizando com a realidade dos alunos. Isso é muito importante, né? Porque esses alunos, eles saem do fundamental, eles saem do ensino médio e eles podem prestar um Enem, podem prestar uma outra prova, né, para uma seleção da sua cidade ou de outra cidade, e vai ser a parte escrita que vai ser avaliada. Então, é preciso que a gente foque nessa escrita e nessa leitura. Mas com qual metodologia? De qual forma? Passando essa lista de palavras e o aluno decora? Ou de uma forma contextualizada, né? Trazendo o contexto do aluno, a realidade dele, práticas de escrita, figuras, flashcards. O que eu posso fazer para interessar o meu aluno hoje? Para que seja prazeroso para ele, atrativo aprender o inglês. Então, aqui as professoras estão colocando dessa forma, né? Que tem sempre 3 línguas envolvidas, pelo menos, na aula de língua estrangeira ou na aula de língua adicional dos surdos. A Libras, como essa língua de interação, ou seja, ou o professor sinaliza, né, diretamente, ou o professor vai falar e o intérprete vai traduzir, ou seja, a Libras está ali. O português está com a professora e a língua-alvo é o inglês, né? Então, tem sempre 3 línguas. Na hora de eu fazer uma anotação, eu quero anotar o significado de alguma coisa, eu vou acabar escrevendo em português, né? Mesmo eu estando com a língua de interação em Libras e aprendendo o inglês. Então, sempre é um ambiente multilingüe, né? Não tem como a gente tirar o português disso.
né? Não, vamos tirar o português, vamos ficar só com a Libras e o inglês. Não tem. Ele está sempre junto, essas 3 línguas, elas estão sempre juntas, interagindo, né, dentro desse contexto educacional. A professora do Nordeste aqui, vou já pular dessa parte rapidinho, a professora do Nordeste fala que usa o quê? Abordagem comunicativa para o ensino de línguas e abordagem bilíngue da educação de surdos. Essa professora aqui, ela já acaba tendo um conhecimento diferente, ela consegue perceber que é preciso contextualizar, é preciso usar a forma comunicativa e é preciso relacionar com a abordagem bilíngue, né? Pensando na Libras e no português. Então, essa professora aqui, ela tem já um pensamento diferenciado. Então, o que aparece nas entrevistas? 2 métodos principais. O método da tradução, que é o que muitas pessoas ainda aprendem, né? Algumas línguas, método da tradução, e o ensino comunicativo. Esse quadro aqui, ele é um quadro bem complexo que vai relacionar com a teoria do Bayes-Bernstein, tá? Vai estar disponível para vocês, a tese completa está disponível no site da UFPEL, da biblioteca, no nosso repositório Guaiaca. Mas aqui eu fiz uma análise, né, da questão do método, da abordagem, dos objetivos, o papel da L1, as atividades que um professor faz e o outro, em comparação à teoria do Bernstein, do Bayes-Bernstein, né? Eu vou explicar aqui um quadradinho, tá? Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, um professor, tá? Que trabalha, a gente pode misturar os métodos, né? Não vou dizer assim, um professor trabalha só com abordagem comunicativa e não trabalha nunca com nada de tradução. Ou ele trabalha sempre com método de tradução e não trabalha nunca com método comunicativo. Então, a gente pode misturar isso, deve misturar. Então, o que acontece? Um professor que só foca em tradução, só foca em gramática, ele tem o quê? Uma pedagogia muito visível em relação à prática pedagógica, tem uma forte classificação e um forte enquadramento. Esses são conceitos do Bernstein, para explicar um determinado tipo de prática, tá? Quando o professor ele consegue contextualizar com o ambiente do aluno, a partir de compartilhamento de informação, a questão de negociação, interação, né? Aspectos internos dos alunos são levados em consideração. A pedagogia, ela é chamada invisível, tem uma fraca classificação e um fraco enquadramento. Então, são mais questões teóricas que ele traz em relação à educação, e aí eu fiz, então, um comparativo do que estava aparecendo nas entrevistas, tá bem, pessoal? Bom, sobre a política, né, a influência da política na prática pedagógica. Eu tive documentos orientadores, como eu já falei, o PCN, a lei, o decreto, os planos de ensino, e eu analisei, então, a influência desses documentos nos planos de ensino. Os parâmetros curriculares, documentos relacionados à educação de surdos, lei de Libras e o decreto, e materiais publicados pelo MEC, tá? Daquele momento. Os planos de ensino foram muito poucos, né, que os professores devolveram, muito poucos mesmo, mas foram alguns documentos. Então, como isso tudo estava envolvido, né, a metodologia, o objetivo do professor, a avaliação dentro dos planos de ensino. Bom, o que a gente conclui, né, que a pedagogia utilizada pelo professor, ela vai influenciar na seleção e na organização, né, do que vai ser elencado no plano de ensino. Então, o professor, ele não vai pegar as informações do que ele acha que é o certo e vai colocar no seu plano, né? Ele vai ter todo esse documento que vai orientar e como ele vai recontextualizar aquilo para a prática dele na educação de surdos. Ele vai fazer e o plano de ensino vai ser esse instrumento. Então, essa pedagogia ela é influenciada pelos discursos pedagógicos oficiais, ou seja, os documentos norteadores, e os discursos vão ser recontextualizados pelas professoras, né? Como o discurso ele é entendido, como ele vai ser recontextualizado e na prática pedagógica como isso vai ser aplicado. Basicamente, é uma das conclusões da tese. Bom, de forma um pouquinho mais analítica, a escolha da metodologia de ensino a ser utilizada é influenciada de forma direta pelo discurso pedagógico oficial, que, segundo eles, é o PCN, de forma evidenciada pelos documentos sobre educação de surdos. Esses discursos oficiais são recontextualizados pelas professoras
através do princípio recontextualizador, que, conforme Bernstein, atua de forma seletiva, apropriando, relocando, refocalizando os discursos oficiais para que seja possível produzir novos ordenamentos, né? Então, aqui é bem a questão da lógica dele, né, do Bernstein, de pensar a educação. Sempre vai ter esse ordenamento para a gente recolocar esse conhecimento. Então, nesse sentido, esses outros ordenamentos compuseram o tipo de pedagogia utilizada em sala de aula para os surdos, conforme verificou-se, né, nas análises das entrevistas. E, dessa forma, as instâncias recontextualizadoras, né, que foi os documentos oficiais e os planos de ensino, eles que compõem, então, essa recontextualização da prática dos professores, né. Bom, algumas atualizações, pessoal, que, quando eu terminei essa tese, não tinham. A gente teve uma alteração na LDB bem recente, em 2021, né? A gente teve uma alteração da Lei 14.191/2021, que alterou a lei da LDB, que é uma lei de 96, né? E o que fez essa lei? Ela estabelece o ensino bilíngue como uma modalidade independente na educação de surdos, né? Sendo a Libras como a primeira língua e o português escrito como segunda. É uma importante mudança, é um importante princípio, né, nessa lei, porque a gente tinha o que até então? A lei de Libras e o decreto, né, falando sobre a educação de surdos, sobre a língua de sinais, sobre as questões que envolvem, né, essa comunidade e essa língua. E aqui algo que eu acho que é bem importante para vocês é a questão dos materiais didáticos, né? Lá no artigo 79, no capítulo 4, diz o seguinte: elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue específico e diferenciado. Então, além de formação de professores, de cursos, de especializações, a questão de elaborar e publicar material é algo que é recomendado na lei, né? Mas como é que isso vai ser feito? Como é que isso está sendo feito? Não é só material didático de inglês que a gente precisa de material didático bilíngue em todas as disciplinas, né? A gente tem na UFPEL um projeto muito bacana, que é da professora Thais, do curso de matemática, que é o Mate Libras, onde eles fazem vídeos, né, explicando conteúdos de matemática em Libras e com auxílio de recursos visuais. É muito interessante e é muito utilizado na nossa escola bilíngue aqui da cidade, né, em Pelotas, no caso. Porque ele é visual, ele é descontraído e foge um pouco também do material escrito, né, da criança ter que estar lendo. Deixo uma recomendação para vocês de uma leitura, tá? De uma dissertação bem recente sobre o uso do material didático na sala de inglês para surdos, que é a da Nicole da Cruz. Aqui vai falar, tá, de um levantamento da questão da visualidade que os materiais precisam ter, da cultura surda. Enfim, é uma recomendação de leitura, caso vocês queiram se aprofundar nesse tema. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de material que eu utilizo e eu acredito que funciona bastante. Nem todos são materiais assim que são só para pessoas surdas. Tem materiais que dá para usar com ouvinte, né? E tem materiais de ouvinte que dá para usar com surdos, outros não. Esse mesmo é muito visual, ele é um quebra-cabeça das emoções. A gente pode construir ele com imagem já pronta, por exemplo, eu pego um livro didático, eu tenho muita dificuldade de me desfazer dos livros didáticos dos meus filhos, porque eu sempre penso que as imagens a gente pode utilizar para outra coisa, né? Para a criação de outros materiais. Então, também, professora, eu guardo todos. Sim, eu sou uma acumuladora de livros, porque eu tenho dificuldade de me desvencilhar, mas pensando nessa lógica, né? Que a gente pode construir material com eles. Então, eu não sou a única, Amélia. Ai, que bom. Então, esse material mesmo, a gente pode pegar figuras já existentes, colar no material mais grossinho, acredito que vocês já devem, né, ter estudado sobre isso, passar uma fita, depois recortar dessa forma e a gente pode estar trabalhando. Nesse exemplo aqui, eu não colocaria a tradução do português, eu deixaria só o happy, porque essa expressão, ela já traz o significado da palavra happy, assim como sad, a mesma coisa. Então, o que a gente poderia substituir aqui
é, por exemplo, uma escrita de sinais embaixo. A gente poderia, ao invés de colocar ali embaixo em português feliz, colocar uma escrita de sinais. Eu vou mostrar para vocês uma das opções que a gente tem usado no UFPEL. A gente não usa o sign writing, que é uma escrita mais conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela foi criada na década de 70 pela Valerie Sutton. Ela era uma coreógrafa de danças, desenvolvia coreografias e aí fazia essa coreografia como se fosse numa pauta musical, né, num pentagrama com 5 linhas, e desenhava os desenhos ali, fazia os desenhos da sua coreografia. Mais tarde ela começou a aprofundar, né, sobre as línguas de sinais, e ela criou então um sistema de escrita chamado Sign Writing. Aqui na UFPEL a gente tem um outro sistema, que é o Ser Libras, que ele foi criado pelo professor Rogers. Ele é um pouco mais simplificado nas suas regras, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, é uma possibilidade a gente colocar uma escrita de língua de sinais. Aqui poderia também, desculpa, prof, poderíamos também colocar aí o sinal de triste, alegre em Libras? Poderíamos também ter essa opção. Ao invés da imagem, a gente pode ter num jogo, por exemplo, a imagem, num próximo a gente ir evoluindo para as expressões de Libras, e aí a gente pode pegar a partir de dicionários expressões já oficializadas, né? Ou seja, que tem um enquadramento certinho, né? Não vai estar a pessoa lá fazendo um sinal meio torto, mas que já tem um enquadramento certinho, a língua ali bem estabilizada, né? De forma bem visível. É uma ótima sugestão também colocar, ao invés da figura, colocar o sinal na Libras. Aqui tem um exemplo de quebra-cabeça numérico, que é o mesmo princípio, né, do outro jogo. E o legal é que aqui a gente pode colocar a numeração em Libras. Esse jogo aqui, ele não está adaptado para Libras. Ele vai no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente poderia aqui colocar os numerais da Libras, né? Porque assim o aluno já está também trabalhando a sua língua, além do vocabulário em inglês. São só alguns exemplos, eu tenho outros exemplos aqui. Esse jogo da memória também numérico, por exemplo, ali eu tenho a imagem do sol, mas eu poderia ter o sinal em Libras. Eu acredito que com crianças menores, sexto ano depende, né? A gente poderia, dependendo da turma, iniciar com esses desenhos ou com desenhos realísticos, né? Realmente o desenho do sol, realmente o desenho da melancia também, são desenhos que eu gosto bastante de trabalhar, para ir evoluindo para o sinal na Libras, né? E depois também, quem sabe, mais adiante, colocar a escrita dos sinais. Eu tenho um aqui que eu não tinha aqui. Esses aqui são daqueles que a gente, não sei se vocês conseguem ver, tá? São daqueles que a gente plastifica, tá? Para que a criança possa escrever. E aí a criança consegue apagar e isso é utilizado por, né, várias turmas, né? Então, por exemplo, aqui, eu trabalhei one, naquele joguinho ali, os numerais, e aí tem o sol. Eu vou estar sempre trabalhando com a língua de sinais junto, é a língua de interação. No próximo jogo, eu posso ter o local onde eu vou escrever essa CVC word, né? Essa consoante, vogal, consoante. E ela vai poder escrever e apagar. Então, também é um tipo, né, de jogo. Claro que demanda ter uma plastificadora, mas é algo que vale muito a pena, né? Esse tipo de material. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Deixa eu passar. Bom, aqui eu queria mostrar a utilização do sistema de escrita, né, do Ser Libras, porque essa é uma carência também, né, não é o assunto foco daqui, mas a questão também das crianças aprenderem uma escrita na sua língua para aprender depois uma escrita alfabética, né, que é a escrita do português e a escrita do inglês, enfim, de muitas línguas, não de todas as línguas. Mas esse sistema, então, ele é um sistema que aparentemente ele é mais simples, né? Ele tem a formatinho da cabeça. Eu, por exemplo, eu não conheço o sistema, não estudei, mas o professor Rogers, ele tem projeto no UFPEL, né? Então, os alunos do Letras Libras, os que quiserem, conseguem participar do projeto e já tem essa noção para poder, né, ensinar depois. A Libras junto com o sistema de escrita,
Então, é algo que vale a pena também a gente pensar, né, daqui adiante, de estar adaptando o material. E colocar esse sistema também, né, como uma forma de valorização, né, de um registro escrito da Libras. Porque Libras fica muito na imagem, né? Nós estávamos conversando no Congresso Internacional ano passado, lá na Unipampa de de Santana do Livramento. E aí nós estávamos conversando sobre isso, né? O que tudo na Libras fica gravado em vídeo, né? E se um dia essa nuvem desaparece, não tem mais nuvem, a gente vai perder tudo que a gente tem. Então, a questão, né, de pensar nessa questão do registro escrito, como ela é importante, né, para a questão da memória, da questão cultural da nossa língua. Deixa eu ver, pessoal. Aqui estão as minhas referências. Bom, eu estou aqui à disposição para as perguntas aí que vão surgir, que podem surgir, professora. Querida, eu tenho várias perguntas, né? E acho assim, já fiquei me coçando. Aqui, o meu marido diz que eu tenho uma fábrica de botas. Eu boto num, boto no outro. Então, eu já fiquei assim, ó, pensando que o trabalho final dos alunos do inglês vai ser produzir um material, né? E não apenas apresentar para mim, mas lhe convidar para a senhora me ajudar a fazer essa avaliação, né? Então, fiquei pensando assim, depois, em outro momento, conversar contigo, para a gente poder definir temas que tu gostaria que compusesse os materiais, né? A partir da ABNCC, até para que daqui a pouco, como resultado dessa disciplina, a gente possa ter um pequeno material que ajude vocês no próprio curso de Letras Libras, estes professores com os quais tu trabalhaste, porque o trabalho final da disciplina é produzir um material. Que interessante. Então, por exemplo, a Chayane, ela é uma aluna da Química, ela vai produzir um material no âmbito do ensino de Química. Sim. Né? Mas os alunos da Letras, Línguas Adicionais, vão ter que produzir materiais, e aí nós podemos escolher a produção de materiais para surdos. Eles já produziram jogos para cegos, né? O primeiro material eu sempre trabalho as premissas da acessibilidade para pessoas cegas, e eles fazem através de um jogo. Então, eles fizeram um jogo, o jogo que eles já conheciam, e fizeram a parte da acessibilidade tátil. Então, já fico louca, assim, para lhe convidar para nós fazermos isso. Depois já vou lhe chamar, né? Claro! Bom, eu tenho algumas dúvidas, assim, algumas coisas tu já mencionaste, né? Porque eu fico pensando, professora, quando eu vou apresentar para este meu aluno, por exemplo, este vocabulário que está colocado, eu vou usar este vocabulário, o intérprete, não é? Ele possivelmente, ele até pode fazer em datilologia, o H, o A, os dois P's e o Y. Mas quando ele for traduzir, ele vai traduzir no português, quer dizer, a partir do português, porque ele não sabe qual é o sinal de rap na American Sign Language. Ele sabe o sinal de feliz no português. Não é? E aí eu fico pensando como fica o ensino dessa abordagem comunicativa. Porque esse surdo, ele pode aprender a escrita no inglês, ele pode aprender a leitura no inglês, mas na hora que ele for comunicar, o sinal vai ser na língua brasileira de sinais. Né? Então, sempre era uma questão. Bom, quando este surdo, né? Eu vi ali nas tuas fotos, tem a Franciele, por exemplo. A Franciele foi minha sujeita de pesquisa quando eu fiz o mestrado. Ela era aluna da escola. Né? Olha, eu já denunciando a minha idade. Mas eu lembro que a tia da Franciele ficou um tempo na minha casa, lá em Santa Maria, porque ela fazia o doutorado em Bristol, que tem aquela comunidade só de surdos, a faculdade só de surdos. Sim, sim. Né? E lá ela precisava se comunicar na língua americana, ou na língua inglesa de sinais. Né? E aí eu fico pensando, este surdo que saiu da escola, como a Franciele, como a Aline, que também foi minha sujeita de pesquisa, né? E que vão para o mestrado, que vão para o doutorado, e assim como nós. Né? Eu, por exemplo, fiz uma parte do doutorado em Portugal, né? Vão querer se comunicar com estes colegas, né? Elas não dominam a língua inglesa de sinais. Né? Então, a minha questão é,
Existe alguma proposta de política pública onde, né, assim como os surdos aprendem o português como uma segunda língua na modalidade escrita, existe uma proposta para que dentro do currículo, né, dessa perspectiva de um currículo bilíngue, se compreenda também, né, a necessidade de aprender as línguas de sinais de outros países. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é, no currículo escolar, nós temos a obrigatoriedade, por exemplo, nas séries finais, ou no próprio ensino médio, de uma língua estrangeira. O português, para a pessoa com surdez, é uma língua estrangeira, é uma segunda língua. Então, eu posso compreender, né, que sendo o português uma segunda língua, a língua inglesa ou a língua espanhola é uma terceira língua, que não seria obrigatório no currículo destes alunos, né? Eu, por exemplo, quando eu implantei a política de inclusão aqui no município de Bagé, né, conversava muito com a Madá, inclusive, né, porque eu também sou egressa da UFPEL, eu fiz o mestrado com a Magda Damiani, o pós-doutorado com a Magda Damiani, voltei para o pós-doutorado, né? Então, nós tínhamos alunos surdos onde os professores queriam que o aluno rodasse, reprovasse em inglês, porque ele não dava conta, né, das competências da língua. E aí nós conseguimos, inclusive na justiça, mostrar que para este surdo, na época, a segunda língua poderia ser vista como a língua portuguesa, né? Inclusive aqui na nossa universidade, os alunos surdos, a proficiência em português para o mestrado. Sim. Depois, para o doutorado, é que eles vão fazer a proficiência em inglês, ou português, espanhol, inglês, espanhol, né? Então, como é que fica a obrigatoriedade, como é que está a atualidade dessa discussão com relação à obrigatoriedade do inglês ou do espanhol? Eu sempre digo que não é obrigatório, pode não ser obrigatório, mas é fundamental. Se eu abro hoje um computador, eu preciso entender que o Windows é um sistema operacional que tem um tipo de organização, o termo janela me ajuda a entender a organização do sistema operacional, né? Uma outra coisa que eu queria também trazer, assim, mais a título de colaboração, nós tivemos uma aluna surda, eu tive, né, a primeira aluna surda do curso em cursos de mestrado aqui na nossa universidade, que foi a professora Cássia, ela foi me orientanda, e nós trabalhamos com ensino de robótica para surdos, né? Então, um material assim que lhes sugiro, onde nós procuramos justamente isso, trazer a questão da pedagogia visual, não é o nosso tema agora, mas como vocês trabalham no desenvolvimento de recursos, né, de ensino, acho que pode ser interessante. E na robótica tem uma questão que todos os termos da robótica são em inglês. A maior parte dos termos da robótica são em inglês, né? Então, essas são as 3 questões, só para a gente aquecer os motores, e aí as alunas também já vão pensando as questões dela. Obrigada, professora. Tá bem, Amélia. Vamos ver se eu não me esqueço, vai me ajudando. O primeiro seria em relação a questão de ser uma língua usável, né, fora do contexto escolar, o inglês, né? Por exemplo, se um surdo encontra com pessoas de outro país, que língua que ele vai usar? Bom, o que acontece? A gente tem a professora Aline Caster, né? Esse é o sinal dela. Minha sujeita de pesquisa. Olha aí. Professora Aline Caster tem trabalhado muito com o uso, né, da inserção da disciplina de Língua Internacional de Sinais na escola. Por quê? Porque exatamente nesse contexto, né? Se a pessoa surda, ela vai se comunicar em outro contexto, com uma outra língua de sinais, não vai ser a Libras que vai utilizar, e aí vai ser o inglês escrito se esse surdo souber esse código, souber dominar, e a outra pessoa também souber. O que eles nos relatam, o pessoal que foi nas Surdo-Olimpíadas em Caxias do Sul, acredito que foi há 3 anos atrás em Caxias, acho que foi 3 anos atrás. Bruna foi, a nossa intérprete foi. Aí, Bruna! Fui em Caxias e vou para o Japão agora, em novembro, em Tóquio, vai ser a próxima. Maravilha, Bruna. Maravilha. Então, esse ambiente, né, a Bruna está aí para comprovar, foi um ambiente rico em que todos os nossos colegas disseram o seguinte: teve um professor que disse assim, eu me senti burro. Nossa, por quê?
Porque todo mundo sabia escrever inglês. Todo mundo pegava o celular e fazia assim, ó. E aí a gente para pensar e ver a nossa política de ensino, né? O nosso contexto de ensino de inglês para surdos, ele está falhando há muito tempo, ele está falhando com ouvintes e surdos. Então, eles sabiam a língua internacional de sinais, sabiam a sua própria língua de sinais do seu país, e muitos sabiam se comunicar na escrita também. Então, eu acredito que uma língua não substitui a outra. Eu acredito que precisa ter as duas, né? A gente não pode tirar, assim como, por exemplo, o português. Ele é visto como segunda língua, mas ele é pensado como bilinguismo. Quando a gente pensa no bilinguismo, a Libras e o português, eles têm que estar no mesmo status. A gente não pode pensar assim, ó, porque teve um tempo que português era mais importante que Libras. E aí depois teve um tempo que era só Libras. Não, Libras aqui é fundamental, a língua de interação é a Libras e o português está lá embaixo. E aí a gente chega no bilinguismo em que não tem língua mais importante, as duas línguas são igualmente importantes, mesmo que aqui seja numa modalidade escrita, de leitura e escrita. Então, bilinguismo é isso, precisa ter essa questão de empoderamento das duas línguas. Então, as outras que vão vir, se é o inglês, se é a língua internacional, é vantagem para o surdo, mas eu acredito que ele precisa dos dois. Não dá para substituir só a língua estrangeira escrita, o inglês, e não dá para ter só a língua internacional de sinais, né? Então, a professora Aline, ela vai discutir sobre isso, uma disciplina de língua internacional na escola de surdos, né? Na escola bilíngue. Isso é uma língua, desculpa lhe perguntar, essa língua internacional seria uma língua unificada para todos os países? Já existe essa língua? Isso é uma proposição? Essa é uma língua artificial. Ela tem o mesmo intuito, assim, que teve o Esperanto, por exemplo, né? Uma criação de língua universal, né? Mas a língua internacional, ela funciona, né? A professora ali mesmo teve um intercâmbio na Suíça, agora eu não lembro, e foi essa língua que ela utilizou para se comunicar com as pessoas dos mais diversos países, né? E o inglês escrito, né? Precisava do inglês escrito. Então, acaba tendo essas duas línguas muito fundamentais quando a gente está pensando em internacionalização, né? Nessa comunicação mais com o mundo. Uma outra coisa que me chama a atenção na sua fala, né, quando a senhora fala sobre a importância do português e da Libras, né? Nós temos vivido algumas experiências até de ingresso de alunos surdos na universidade que não entram com o domínio da língua portuguesa. Sim. Né? E aí, uma ideia que, na minha percepção, acaba excluindo o surdo, né, e não incluindo, de que, bom, adapta tudo em Libras, então não precisa o português, né? E aí tu te das conta que existe a maior parte, por exemplo, dos artigos acadêmicos, né, da produção de literatura, é na língua portuguesa. Né? Então, também não dominar essa língua vai acabar excluindo essa pessoa surda. Tanto do ponto de vista do acesso à informação, é a mesma coisa eu ir para os Estados Unidos e me negar a falar português, a aprender inglês. Ah, não, tem que ser tudo em português. Mas quer dizer, se eu ligo a televisão, né, no meu caso que sou ouvinte, eu perco as informações que estão ali colocadas, porque elas estão colocadas na língua oficial daquele país. Né? Então, eu queria ouvir também um pouco a senhora com relação a isso, né? Porque posso estar equivocada na minha percepção, né? Mas eu acho que o português precisa ser trabalhado para a pessoa surda desde pequenininha, né? No ingresso na vida universitária, ela tem que ter uma competência mínima da língua portuguesa, né? E até do ponto de vista da escrita daquela língua, para que ela possa, então, dominar as ferramentas culturais de mediação do ensino universitário. Sim. Então, queria lhe ouvir um pouco com relação a isso. Claro. No Letras Libras, né, a gente tem uma prova diferenciada, então os alunos podem entrar tanto com a nota do Enem, no SISU, ou com um vestibular específico, né, que é uma prova de redação. Aí, os alunos vão escrever em português escrito, e a banca que vai fazer essa correção é uma banca de professores que sabe da diferença, né, linguística do português. Mas, enfim, não é porque é diferente o português que tudo é aceitável. A língua portuguesa tem as suas regras, né? A gente vai entender um contexto de transferência de uma língua para outra, né? Mas a gente precisa entender que existem regras.
que a gente faz no início, muitos alunos chegam, na verdade a maioria, com uma defasagem enorme de língua portuguesa. Então, eles são encaminhados primeiramente para um projeto, né, de leitura e escrita, e aí, se entram ouvintes e surdos, né, geralmente entram ouvintes e surdos, os alunos surdos vão fazer esse projeto, e os alunos ouvintes, eles têm também a possibilidade de fazer, mas a universidade propõe esses cursos de forma geral. Mas para os surdos, somos nós que organizamos, porque precisa dar esse apoio, precisa dar esse reforço em algo que já deveriam ter, mas a gente sabe que não tem, né? Então, a gente vê que tem uma carência muito grande lá da educação básica, e assim, eu vou te dar a minha opinião como linguista e como mãe, porque eu faço criação bilíngue em casa com os meus filhos. Eu não acredito que a escola sozinha vá dar conta do ensino do português para surdos, Amélia. Porque, assim, a gente constrói uma língua na interação, a gente constrói uma língua no dia a dia. Como é que uma criança vai ter só interação numa língua, só no contexto escolar, e quando ela chega em casa, o pai ou a mãe ou quem cria não interage com a criança, ou interage muito pouco, porque desconhece aquela língua. A gente está perdendo os anos de ouro, né, da questão da plasticidade cerebral das crianças, porque a gente está deixando tudo para a escola, a gente está botando tudo na escola, de surdo, escola inclusiva. Não, o português tem que aprender na escola, mas é bilinguismo, né? Então, eles não estão tendo nem a Libras, nem o português, está ficando tudo com a escola. A gente sabe que tem casos de pais que aprendem a Libras, e aí a gente sabe que os pais surdos acabam tendo essa interação natural com os seus filhos, né, sendo surdos ou não, e aí os pais ouvintes acabam tendo um pouco essa defasagem por não conhecer a língua. Mas, assim, eu já conversei isso muito com a Franciele, né, que tem 2 filhas surdas. A gente conversa muito sobre isso. Como é que o português ele vai ser internalizado, ou a Libras, se isso não acontece em casa de forma efetiva, né? Então, eu posso falar por mim, eu tenho essa teoria de que enquanto não tiver uma política em que os pais precisem de alguma forma, né, se comunicar, ou que a gente tenha uma metodologia, por exemplo, a gente tem mães, né, que os filhos são super fluentes em português agora, são doutores, são mestres, e a gente pergunta para essas mães, o que vocês faziam, né, há 30 anos atrás? Eu colava nome em tudo, Karina. O fogão tinha nome, né, estratégias que a gente usa para o quê? Para aprender língua estrangeira? Né? Então, assim, tinha uma organização dentro de casa também, essa preocupação de que precisa. Agora, no momento que eu deixo tudo com a escola, é muito complicado. Eu não vejo, assim, muita melhora nesse sentido, né? Ótimo, professora. Os alunos têm mais alguma questão? Vamos abrir aqui o chat. Com relação à obrigatoriedade, professora, do ensino do inglês e espanhol, existe alguma coisa diferente em função dos alunos surdos? No contexto do currículo da escola? É obrigatório também para eles? E aí o professor, como é que é isso? É a mesma regra da escola regular, então vai ter uma língua estrangeira, né, de escolha da comunidade. A gente tem algumas comunidades que às vezes é o alemão e italiano em função da imigração, né? Uhum. Mas a maioria é o inglês, e pode-se ter essa outra opcional, como fala, né, no PCN. Mas, assim, a gente vê muito poucos projetos, né, com mais uma língua sendo ofertada, ainda mais no contexto de educação de surdos, né, em que ou eu vou precisar ter um professor fluente que saiba ministrar, ou que eu tenha disponibilidade para esse projeto e intérpretes de Libras, né. Então, não se pode trabalhar mais com essa perspectiva do português considerado para ele uma segunda língua. Assim como nós temos aqui, por exemplo, no nosso mestrado, que o aluno pode fazer, na Unipampa, ele faz a proficiência em língua portuguesa. Sim, na escola não. Na escola, a língua portuguesa ele não é visto como língua estrangeira. A gente pode adotar estratégias de ensino que é de língua estrangeira, mas dentro da escola não. Dentro da escola, o português ele é segunda língua, mas ele não é visto como língua estrangeira.
Percebe a diferença? Então, eu não posso substituir, eu não posso, assim, colocar na grade, ao invés de inglês, português. Eu não posso substituir isso na escola. Tá. Até porque na legislação vai dizer, né, que é Libras na modalidade comunicativa e português na modalidade escrita. Então, na modalidade escrita, se reconhece para o surdo que ele precisa escrever em português. Exato. Perfeito. Pessoal, questões? As nossas alunas. Ó, a Raíssa tem uma questão. Querida, tu queres que eu leia? Tu queres abrir o teu microfone e falar? Fica à vontade, se tu quiseres. Eu posso ler, então. Desculpa, Raíssa, eu não vi que tu querias mandar o link, né? A palestra era aberta, todos os alunos do curso de letras foram convidados, e a prof convidou também as escolas de surdos aqui do município, mandei para todos os surdos, para os intérpretes, tá bom? Mas a gente vai disponibilizar a palestra no site do NEI, aí depois tu manda para os teus colegas. Depois a Raíssa pergunta, dentro desse contexto de aprendizagem tradicional, a avaliação das habilidades acabam tendo mais foco somente na parte escrita e de leitura? Depende de como o professor trabalha. Se o professor trabalha mais focado numa metodologia de tradução, a prova dele vai contemplar essas habilidades. Então, eu vou ter questões de tradução, traduzir frases, questões de leia o texto e traduza, né? Então, depende da abordagem do professor. Se o professor tenta utilizar uma abordagem mais comunicativa, aí a gente tem infinidades. A gente pode ter, por exemplo, a projeção de um vídeo em Libras e pedir para o aluno marcar como alternativas o que aquilo está se referindo. É um convite para um casamento, é um convite para uma festa, né? Ou seja, a partir da Libras, da compreensão, ele reconhecer de forma escrita palavras no inglês que fazem sentido com aquilo. Então, depende da abordagem que o professor segue. Ele pode mesclar entre uma e outra, mas é possível da gente fazer várias atividades, né? Não ficar somente focado na tradução, que é bem descontextualizado, né? Os meus filhos mesmo estranham bastante, né? Eles trocaram aqui para as escolas do Goiás, e o método é de tradução e gramática, e eles estão muito descontentes, eles estranham bastante porque eles vieram de uma abordagem comunicativa, né, de um programa bilíngue. Então, não é atrativo hoje em dia para as crianças uma abordagem seca, crua ali, como diz o Bernstein, né, uma forte classificação. Prof, eu tenho uma questão. Se eu colocasse um vídeo, por exemplo, em Libras, né, eu vou estar trabalhando a língua brasileira de sinais. Então, por exemplo, numa situação de Libras, onde tem uma situação de compra, o aluno assiste aquela situação, e aí ele pode, numa folha, identificar que vocabulários em inglês respondem a essa situação que eles entenderam de compra. Né? Exatamente, é isso que eu dou como sugestão. Pode ser o diálogo, se o aluno já está numa condição de diálogo, que diálogo que está relacionado com essa expressão. E pode ser o contrário também, eu posso dar para eles um textinho e pedir para eles montar o diálogo em Libras, fazer, né, toda a questão teatral da língua. Nós trabalhamos com os alunos, agora em algumas aulas, a comunicação aumentativa alternativa, que nós usamos bastante com crianças não verbais, com crianças autistas, mas eu sempre uso também como uma ferramenta visual para os alunos surdos, né? Então, eu posso, por exemplo, a professora pergunta, como vocês estão se sentindo? Os alunos podem falar, e um aluno surdo pode levantar uma plaquinha, dizer, né, feliz, triste, ansioso, com o vocabulário em inglês. Ótima estratégia para usar, com certeza. Eu posso usar até um comunicador, né? Se os alunos vão trabalhar, eu posso usar uma prancha de comunicação com áudio para esse aluno mostrar ali a imagem e os outros colegas também reforçarem a escuta daquele termo na língua, né? Que é o que uma pessoa que não fala faria para se comunicar, né? Então, as estratégias são bem diversas, realmente. E dá para utilizar também com a educação de surdos, né? Com certeza. A Raíssa tem uma outra pergunta, vou lhe pedir para a senhora ler, enquanto isso vou colocar meu computador aqui na tomada para não desligar. Há algum estudo voltado ao uso das línguas de sinais na obtenção das certificações internacionais? Se não me engano, acho que o TOEFL precisaria dessa parte oral na avaliação oral auditiva. Raíssa, eu conheço o trabalho, tá,
do Samir Santos. Ele é doutorando do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele está fazendo um estudo sobre deixa eu ver se eu lembro direitinho, a questão dos testes de proficiência em português para surdos. Eu não sei se agora no doutorado ele não está fazendo em relação aos testes de língua inglesa, mas em relação aos testes de proficiência em língua portuguesa, o Samir Santos está fazendo. Dá uma buscada no nome dele, Samir Santos, tá? Da Universidade Federal, Fluminense ou é do Rio de Janeiro? Uma das duas, tá? Ele faz esse estudo, sim. Mais alguma questão, pessoal? Obrigada, Raíssa, pelas suas excelentes contribuições e questões. Bom, professora Karina, então já fico aqui, né? Já vou terminar essa aula, já vou montar a proposta de atividade final dos alunos, que vai incluir a leitura do seu trabalho, e até depois, se a senhora puder me mandar alguma referência bibliográfica, principalmente do ponto de vista de produção de materiais em inglês, para que eu possa indicar a leitura para os nossos alunos. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, né? Eu sei que o estágio de pós-doutorado é uma coisa rápida, que a gente tem que estar todo dia trabalhando, porque senão passa o tempo, não é? E aí a gente tem que voltar para nossas universidades. Então, lhe agradeço, desejo um bom resto de dia, agradeço os alunos e dou por encerrada a nossa fala. Não sei se a senhora teria mais alguma coisa para falar. Não, só dizer que eu agradeço o convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e fico à disposição, então, para nossas parcerias aí do trabalho de vocês. Com certeza. Obrigada, então. Dou encerrada a nossa atividade, vou parar a gravação e pedir licença, então, para fechar a nossa sala. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Bruna, mais uma vez.